Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e é um milagre. A Nanda finalmente fez esse top 10. Eu sou o Kuro, e como estamos gravando no dia que sai o banner da Firefly, que todos os Firefly Hunters sejam Firefly Havers. Eu sou o Léo, e eu vou no show da Mariah Carey. E eu sou a Nanda. E antes de começar esse cast, já anunciamos, não somos velhos, somos clássicos. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E a aula de hoje é mais um episódio do Currículo Nerd. Nessa aula, a Nanda vai falar sobre os seus 10 jogos favoritos. A gente já deixa avisado que esse currículo nerd só demorou isso tudo porque a Nanda demora 3.000 anos pra conseguir fazer uma listinha básica, assim, de uns joguinhos. Fica no mimimi, no chororô. Nossa, que dificuldade, Brasil! Drama Queen, né? Galera, Fazer olha... um drama pra ser valorizada. Só fiquei uma dúvida. Ô, Léo, você vai dentro da geladeira pra ver esse show? Ou vamos descongelar ela antes da hora? Nossa! Ela já tá descongelada, o show é em setembro. Ai, vai ser tudo, galera. Nem acredito que Mariah vem pro Brasil, ó. Se você Lá você vai estar de férias de novo? Eu vou faltar um dia do trabalho. Você, Digão, quando você se tornar funcionário público, você faz o seguinte. Você trabalha nas eleições. Faça isso. Tá. É a dica que eu te dou, assim, pra vida. Porque quando você precisar faltar, você tem ali uma carta na manga. Inclusive, Léo, foi bom você tocar nesse assunto, porque no último cast surgiu um boato aí, né? Não sei quem falou, não me recordo, né? Acho que não foi nenhum de nós, deve ter sido aí, né, uma entidade que não estava presente. Que, assim, você como professor da Academia de Nerds, você é um funcionário público, né? Porque você anda emendando, assim, um asfalto, uns negócios, né? O que você tem a dizer aí em sua defesa? Com licença prêmio. Bom, o que eu tenho a dizer em minha defesa é que tudo que eu faço... Tudo que eu faço está dentro dos meus direitos. Quais são esses o direitos? Direito de ser feliz, o direito de aproveitar a vida. O Rodrigo mandou falar assim que tá revogado esses direitos, que na próxima vai estralar chicotes. Eu acho bom começar a exercer o direito de ficar calado. Ai, Rodrigo vai tocar agora, fica caladinho, fica caladinho. Direito de ficar caladinha. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha. E não faz isso, Rodrigo, isso é perigoso? Isso é um fetiche? Que velha safada! Ganhou até um apelido. Literalmente, qualquer coisa pro Léo é um fetiche. Qualquer coisa é um fetiche se você se esforçar. Não vamos entrar muito, né, em detalhes, né? Mas, né, como foi falado aí, né, depois de lembrar de fetiches aí, férias prolongadas do Léo, né? Hoje, top 10 da Nanda. Falando em fetiches, né, vamos falar o top 10 da Nanda. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Parou. Falando em fetiche, né, vamos falar do top 10 Fiz da uma Nanda. lista errada aqui então, pera lá, deixa eu fazer outra. Reformulando. Então essa você consegue fazer rápido, então. Recalculando a rota. Esse tipo de coisa, então a lista flui, né? Não tem nada a declarar. Então, ouvintes, Não aí, se vocês tenho quiserem... nada a declarar. Quando vocês quiserem um currículo nerd que a Nanda faz uma lista rapidinha, é só pedir essas baixarias aí, que aí daí ela Uma entende. pimentadinha. Nós tá ligado aonde que vai essa pimenta. Que isso, credo. A comida. Então, Rodrigo, capricha aí, né, numa música. Eu acho que tem que ser uma música de Aleluia, mas não aquela que o Léo gosta. Aquela que o Léo gosta, ela já virou exclusiva dele, né? Ao som do clássico Aleluia. Bora começar esse top 10 de jogos da Nanda. Toca do padre Marcelo Rossi. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Pronto. Mas é Aleluia, né, Glória? O sentido é o mesmo. Você sabe quem fez uma versão de Aleluia, Digão, recentemente? A MC Divertida, no aniversário de 15 anos dela. Ela entrou cantando essa música. Ele entrou cantando o quê? Ai, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Então você quer que canta do Zack Snyder. Léo, então o Rodrigo vai Não, colocar a versão da ela pra você. MC Eu quero ouvir essa aí. Divertida. Eu quero A essa versão aí. da MC Divertida, é essa que queremos. Então, senhoras e senhores, bora pro top 10 de jogos da Nanda. Aleluia.
bora lá, né? Gente, eu sofro pra fazer top 10. Ixi, começo. Mas assim, eu tenho o top 1. O resto tá tudo no mesmo nível de igualdade no meu coraçãozinho, tá bom? Ixi, começou. Joguei mais, outro eu joguei menos, mas tá tudo no pódio 2 no meu coraçãozinho. Curo, já reparou que é sempre os dois que fica roubando nessas Tia coisas? de humanas, né? deixa a gente. Eu nunca roubei, não. Uso sempre os Pois é. dois. Surtou. Vocês é os Nunca roubão fiz daqui. isso. Vocês é os roubão. Se dois Quando faz que de eu um fiz jeito isso? e dois faz de outro, a regra é só diferente pra uns e pra outros. Não É tem verdade. regra. Se só um Você- fizer diferente, aí é diferente. Você quer que o Rodrigo traz as regras de novo? Assim, se quiser, ele coloca aí pra vocês ouvirem. A gente pode se opor às regras, viva a anarquia. E também tem uma questão. Quais as interpretações das regras do Rodrigo? As certas. Exatamente. As regras até assim, tem o jeito certo, que é Ditador, segui-las. bandidinho. Tem o Entendeu? jeito certo. Tem o jeito Eu interpretei do certo, jeito certo e a segui-las. Ananda também. É isso. Tipo assim, tem uma placa de pare. Qual que é a interpretação correta ali? Gente, já dizia o Shirou, não é só porque você está certo que você está correto. Eu digo mesmo pro Rodrigo. Mas enfim, cria uma fanfic aí na cabeça de vocês e tenta imaginar. Faz uma análise cronológica aqui. Boa, vou fazer o cronológico. Vamos lá. Deixa eu começar do mais antigo, com exceção do meu favorito, que é surpresinha. O mais antigo aqui da minha listinha. Não vai dar, o mais antigo é o meu favorito. Isso que ela acabou de falar o mais antigo, tirando o meu favorito. Porque eu fui olhar agora o ano, né, gente? Aí agora ela já deu spoiler que o mais antigo é o favorito. Vocês não Exato, sabem qual que é o mano. mais antigo? Deve ser Pac-Man, né? Que é da época que você nasceu. É exatamente Nanda, do você é o novo alvo do Digão. Eu sou. Me perdoe. Eu Passou pra sou. você. É que você tá no holofote hoje. Não pode falar muito não, porque ele já confessou aqui no cast que o primeiro videogame dele foi um Atari, então... Não, era da minha irmã. Não era meu. Aqui em casa também foi um Atari. Ah lá, tá vendo? Ó, o Kuro também. Aí a piada tem que vir só pra cima de mim. Ridículo. Você tava quietinho Detalhe aí, que eu eu sou a sei que caçula, sim, né? entendeu? Você que pediu por isso. Ai, Digão gosta muito de pegar no meu pé, fala a verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. 10º item da lista, que não necessariamente é o último, mas é o pior. Só é o 10º item. É Super Metroid, de 1994. O de Super Nintendo, né? O nome do jogo é Super Metroid, ele é do Super Nintendo, de 1994. Ele é o terceiro jogo, né? Tem alguns lugares que eu pesquisei, ele chama até de Metroid 3, mas na abertura lá é Super Metroid mesmo. Cara, esse jogo é muito bom. Eu joguei 100% aleatório ele, tipo, eu tinha uma ROM pirata, umas ROMs piratas lá, tipo, era um CD com uns 1000 jogos, mais ou menos. Eu tava sem fazer nada, eu ia entrando, olhava mais ou menos, falava, não é em português, não é em português, via mais ou menos a carinha. Porque assim, eu não tinha muitas influências, assim, nesse sentido, né? Eu joguei muito, por exemplo, Game Boy Color e esses jogos, né, de emulador, que era o que eu tinha mais acesso, né? Game Boy Color, uma tia minha foi ao Japão quando eu era criança, bem titica. E aí ela trouxe o Game Boy e foi o que eu repeti 300 mil vezes aí os mesmos jogos. E o resto é basicamente, tipo, tinha um outro primo meu que também tinha alguns jogos lá, eu pegava dele e ia dando uma olhada lá, o que me interessava e tal. Então era muito assim, se a abertura me interessasse, eu começava a jogar, basicamente. E Super Metroid tem uma abertura muito legal, que já começa a contar mais ou menos a história, né? Então, já é aquela abertura bem colorida, assim, faz aquela retrospectiva dos outros dois jogos, né? Contando um pouco de como os Metroids lá foram roubados, que ficou só aquela larva que escapou, enfim. Então, a abertura dele me chamou muita atenção. E aí, outra coisa que chamou atenção, né? Eu sendo uma menininha, criancinha jogando, é que era uma mulher soldado, né? E foi muito legal porque ela é, assim, tirando no momento que ela morre, que aí ela fica, tipo, nua lá, a silhueta dela. Mas, tirando os momentos que dá game over, assim, ela é zero sexualizada, né? Ela é aquela armadurona mesmo e já era. Então é muito legal pra mim, que era uma menina que tava jogando. E a gameplay também me chamou bastante atenção. Então, na hora que ela dá os saltos, ela vai fazer a queda, aquela queda mais lenta que ela tem, eu gostava bastante, porque era totalmente diferente de tudo que eu tinha experienciado até então. A trilha sonora é muito legal, né? Aquela trilha de suspense. As mudanças de ambiente, né? É muito colorido, é muito bonito. Você consegue trocar várias vezes de poder, né? É meio aquele estilo do Kirby, né? Você vai conseguindo os outros poderes lá por meio
da exploração, né? Você vai absorvendo essas armaduras e vai utilizando elas no decorrer ali da história. Nunca cheguei a platinar ele, acho que o máximo que eu lembro de ter chegado foi em 93%, mais ou menos. Mas foi um jogo que eu joguei bastante também, esse de 94. É no Super Metroid que meio que dali pra frente que ficaria mais famoso, né? O gênero, assim. Que depois com o Castlevania ia fundir, o povo ia chamar de Metroidvania, né? Exatamente, o Digão tava justamente conversando hoje sobre esse assunto. E exatamente hoje, né? Hoje, né? Que teve a Nintendo Direct lá. E aí mostrou o trailer do novo Metroid e tal. Eu tenho a opinião de que, pelo menos o Metroids que eu gosto são desse estilo. Do Super Metroid e tal. Eu não gosto muito de Metroid em primeira pessoa. Mas era um jogo que eu gostava, eu não tinha, então eu alugava muito no Super Nintendo, da locadora, né? Mas eu era burro demais pra... E como não dava muito tempo pra fazer tudo, assim, eu demorei um certo tempo pra conseguir zerar ele e Ah, tal. é bem longo mesmo. Então, é um jogo bem longo, né? Tipo, e ainda mais pra quando você é criança, tipo, não tem. Tipo, o jogo até tem um mapa e tal, mas, tipo, é um mapa difícil de ler, né? Pra uma criança, pelo menos, e. O jogo não te segura a mão, né? Basicamente se vira pra saber onde você tem que ir, né? Basicamente. Uhum. Ele tem o contorno do mapa, até onde eu me lembro, e conforme você vai andando, ele vai revelando. Sim, mas eu também joguei bastante o Super Metroid. E é engraçado porque a gente tá falando justamente dessa franquia hoje, né? E o Digão, eu comentei, tipo, é uma franquia que eu amo a franquia em si, a personagem eu amo. Mas não é uma franquia, é justamente uma franquia que se um dia a gente até pode fazer um cast disso, eu acho. Que é tipo, franquias que a gente gosta muito, mas não necessariamente a gente consome, né? É o meu caso com Metroid. Eu gosto muito da franquia, sou apaixonado pelo personagem, pela história, pela lore e tudo mais. Mas nunca me apeteceu muito jogar os jogos, principalmente depois que eles mudaram, né? Saíram do Metroidvania, né? Que era igual a Super Metroid, né? Mas eu ainda sempre assisto gameplay no YouTube inteiro, de todos os jogos que saem e tal, porque eu acho muito interessante a história. Eu acho que a Samus conseguiu o status, né, de um dos personagens icônicos, assim, da Nintendo. Sim. Ela realmente conseguiu se destacar. Sempre que tem coisas da Nintendo, assim, com várias franquias, Metroid tá lá no meio. E o anúncio de hoje, né, deu pra perceber o hype do pessoal, assim, com o Metroid novo e tal. É bem legal. Eu também nunca joguei. Acho que eu nunca joguei nenhum Metroid e tal. Mas eu me lembro, assim, na época, né, do Super Nintendo, que os meus colegas que também jogavam Super Nintendo sempre comentavam, assim, do Metroid e tal. Então, assim, desde aquela época, né, já tem... É uma história longa aí que veio... Faz parte da história, né? Tanto da Nintendo quanto dos videogames em geral, assim. Então, é justamente com isso que estamos vendo Digão hoje, né? Tipo, cara, eles basicamente definiram um gênero, né? Junto com Castlevania, né? Então, Sim. nisso você vê a importância pro mundo dos jogos, né? O impacto que teve, né? A série de Metroid. Eu acho que volta um pouco naquele tópico que a gente comentou sobre as franquias, né? De sucesso do cinema, né? É aquela coisa, por exemplo, quando a gente fala de Tolkien, né? Definir um gênero. Então, você vê a importância, né? Daquilo pra mídia. É aquele tipo de franquia que mesmo que fique parado ali, não lance um jogo novo em, sei lá, 5, 7, 10 anos, que eu imagino até que não seja tudo isso, mas ficou um bom tempo sem sair jogo novo de Metroid. Sim, ficou um bom tempo, daí saiu aquele outro, como é que chama? Recente? Dread? Acho que né? Metroid acho que Dread. é o Dread. Esse Prime aí, esse Prime 4 aí, ele tá sendo prometido aí, vamos dizer, já faz muitos anos. Eu acho que já tem uns 5, 6 anos pra mais que se fala desse jogo, né? E a Nintendo nunca mostrava nada, daí uns 2 anos atrás, acho que mostraram só o título, e aí falaram que ia atrasar mais, né? Porque não tava pronto o lançamento. Aí finalmente, hoje na Direct, anunciaram. E quando você foi jogar a primeira vez, Nanda, você sabia que era uma protagonista? Não. Que era uma mulher? Ou foi tipo assim, porque eu acho que eu 100% não... aleatório. Porque eu não. Porque, tipo assim, a porque só vestimenta mostra- dela, né? Só não mostra quando você zera o jogo, se eu não me engano, que mostra nos créditos ela tirando o capacete e tal. E eu acho que ela aperta o botãozinho lá e a armadura desfaz também, que aí você vê que é uma mulher. Dá pra perceber mais ou menos, porque na hora que começa a contar a retrospectiva, tem o rosto, né? Dá pra ver que é um rosto meio feminino, assim, mas não dá pra ter certeza. Aí, na hora que ela dá game over, né? Que obviamente, né, teve vários, eu era criança. Na hora que dá game over, aparece a silhueta dela, você fala, puta que pariu, uma menina. Aí que eu fui dar uma olhada, mais ou menos, o que era, tal, a coisa, mas assim, já tava jogando já fazia um bom tempo já, depois que eu fui perceber que era uma menina. Mas o que me chamou a atenção foi a abertura mesmo dele. É o que eu falei, tinha
Tipo, eu peguei um CD de várias ROMs, assim. Porque na época não tinha internet em casa, nem nada. Só tinha um K6500, que era o que rodava esse emulador de SNES, né? O SNES 9X. Cara, era muito engraçado, porque eu tinha esse emulador de SNES 9X e tinha um CD que ele rodava no MS-DOS, que eu joguei muito também. Eu joguei, tipo... Aí tinha mais antigos ainda, tipo Alex Kidd, aí tinha o Metroid 1, que era de 89. Nossa, tinha um joguinho que chamava Zoom, que era uma plataformazinha assim que você ia... Era um fantasminha que ele tinha um rabinho com um giz na ponta, e a sua missão era preencher todos os quadrinhos, assim. Eu fiquei, cara, naquele joguinho. Barney, joguei um monte também. Faz muito tempo, velha. Gente, a pessoa que joga no DOS, é muito velha. Se você tá falando, né? Infelizmente, é isso aí. É isso. Quem nunca jogou, quem ainda na cidade que não jogou aquele joguinho de aventura no DOS, assim, você falava ir para frente, ir pro lado, ir para frente. Nossa, é verdade, hein? Tinha Desbloqueou muito minha Pac-Man memória. também nesse DOS. Aquelas adventure, né? Era um RPGzinho de Pac-Man também, que era muito legal também do DOS. Tinha vários jogos bons, assim, que eu me lembre. Mas era engraçado, porque ele bugava 100% o meu PC. Então toda vez que eu ia sair do jogo, assim, ele dava a tela azul. Então eu ligava, ficava o dia inteiro ligado, porque eu sabia que na hora que eu desligasse o jogo ia estar a tela azul e ia ter que desligar o PC na base do DDoS. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos Windows sejam lançados. A única verdade é, a tela azul vai estar lá. Talvez no Sempre. futuro eles troquem pra uma outra cor, uma tela verde, não sei, uma tela vermelha. Duvido, né? Já é muito icônico, né? A tela azul da morte, né? Conhecido. O próximo é do mesmo ano. Inclusive, gente, isso aqui foram datas que eu peguei por agora, assim. Não vou saber exatamente o que tava lá na fitinha, até porque não tinha fitinha, né? Então, essas foram datas que eu peguei pelas internets da vida. Então, qualquer coisa, se não for esse ano, me corrijam aí. Mas Sailor Moon, também de 94, também do SNES. Esse estilinho de Sailor Moon, hoje a gente assiste, né, o anime e tal, mas na época eu não conhecia Sailor Moon, assim, conhecia de ouvir falar e tal, mas nunca tinha assistido. Mas era um estilo muito legal, que era aquele estilo de briga de rua, né, tal, que ele vai pro lado, assim. Desse mesmo estilo, eu lembro que tinha também o Power Rangers, né? Tipo, o jogo do... Street of Rage, os beat'em up. O jogo do Michael Jackson também era muito legal, também era nesse estilo. Nossa, era muito bom esse jogo. Meu Deus. Caralho, essa referência aí foi ó. Nossa, esse jogo era maravilhoso. Mas enfim, esses estilinhos assim de... Tem um nome, né? Side não sei do que lá. Que vai pro lado sempre o jogo e tal. E eu adorava jogar com a Rei e com a Alita. Depois eu descobri que elas seriam também minhas personagens preferidas também no anime. Mas elas eram muito apelonas, assim. Tipo, a Alita tinha um chute absurdamente forte. E a Rei fazia já a rajada de fogo, né? Lá no jogo. Então elas eram muito, muito fortes. Mas era muito engraçado jogar com a Serena, porque a Serena, quando ela encontrava o Tuxedo Mask, ela ficava com um olhinho de coração. Então toda vez que você terminava de lutar com o boss, assim, aparecia o Tuxedo Mask, jogava a rosa, né? E aí ela ficava com o olhinho de coração. Então era muito legal jogar com ela, porque ela tinha esse diferencial na gameplay. Então era um joguinho muito divertido. Nossa, joguei muitas vezes, eu, minha irmã e tal, a gente jogava bastante ele. Nossa, esse jogo é tudo. E eu lembro que eu conheci Sailor pelas revistas de anime, né? Antes de assistir o anime mesmo. Eu já conhecia pelas revistinhas que tinham, assim. E eu sempre gostei da estética. E aí eu lembro que eu baixava os emuladores de Super Nintendo e jogava os joguinhos de Sailor no computador. Gente, era muito legal, porque parece que eu tava conhecendo um universo novo, né? Que era Sailor Moon, assim, que eu adorava. Teoricamente, né, adorava a estética. E aí eu jogava com os meus amigos, assim, que também não conheciam Sailor direito, mas a gente tinha nossas Sailors favoritas na época. E aí a gente jogava esses joguinhos de Super Nintendo. Esse, especificamente, que a Ananda mencionou aqui, ele é um dos primeiros jogos de Sailor Moon do Super Nintendo. E ele é o jogo da primeira temporada de Sailor Moon, do anime, né? A primeira temporada clássica. E Sailor Moon, ele tem 2 jogos beat 'em up de Super Nintendo, que é o da clássica e o da Sailor Moon R. Que o da Sailor Moon R, obviamente, vem um pouquinho depois. Então ele tem uns gráficos um pouquinho mais bonitinhos e tal. Mas o clássico também é muito gostoso, assim. Aí eu lembro que você podia usar os poderes, né? Se você segurava o botão, você usava os poderes.
E aí, eu lembro que a mina, o ataque da mina era a corrente dela, né? Ela batia com a corrente, assim, e ela era muito roubada, porque era um alcance absurdo. Só que ela não tinha mais nada, ela não fazia mais nada além da corrente, assim. Sim. Ela não dava um soco, um chute, nada, ela só batia com a corrente. Era muito engraçado. Esse eu nunca tinha jogado o jogo, né? Mas engraçado, porque pra mim foi o contrário, porque eu já conheci esse irmão do desenho, né? Quando começou a passar, acho que foi no Cartoon, né? Lá em final dos anos 90, começo dos anos 2000, acho. Mas eu fui conhecer... Assim, eu sabia da existência, mas nunca tinha jogado. Eu fui jogar pela primeira vez lá no nosso amigo, né? No Eric. Um dia eu acho que tava até o Léo, inclusive, né? Que eu fui pra lá, vocês estavam jogando, eu fiquei jogando com vocês também. Eu acho que não sei nem se era o mesmo. Eu sei, jogo em Sailor Moon, mas era um beat'em up, assim, side-scroll de Sailor Moon. Eu tenho essa lembrança de ver o Léo jogando isso aí na casa do Eric. E reclamando de algum bicho, eu acho que o Léo tava lá. Eu acho que o Léo tava lá, daí eu cheguei, eu fiquei jogando também. Se chegou depois, a gente tava jogando ainda. Eu tenho essa lembrança. Então, tem um outro beat'em up de Sailor que é de arcade. Que a gente também jogava. Esse de arcade é muito difícil, porque o jogo de arcade é pra você perder dinheiro, né? Comprando ficha. Então ele é muito difícil. Já os do Super Nintendo, eles são mais fáceis, assim. Apesar de chegar nas últimas fases que é um pouquinho mais difícil. Dá pra zerar, sabe? Agora o de arcade é bizarro. Esse aí de arcade eu até vi depois, né? Jogando e tal. Mas esse eu não cheguei a jogar, não. Mas esse, o que eu achava mais legal era isso, sabe? Cada personagem que você escolhia era um poder diferente e tal, tudo. Mas tadinho da Serena, ela era mais fraquinha, dava uma dosinha. Mas eu jogava com ela por causa do coraçãozinho, que era muito legal. Não é só no coisa, não, né? Convenhamos, né? No desenho a Serena só serve pra dar o golpe final. Se não fosse a conveniência de roteiro, né? Aquela coisa. Serena, melhore. Mas, pelo menos eles mantinham a fidelidade, né? A Tuxedo Mask só aparecia pra tacar flor rosinha e morrer. Não, depois que o boss tava morto já, tipo, não fazia basicamente nada. Cadê o meme do... Mas você não fez nada. Nossa senhora, o pior é os discursos no anime. Meu Deus do céu. Chega, fala um trem nada a ver, você fica tipo... hã? E taca a rosinha ali, pá... E é isso aí. Vai, Serena, agora é com você. Sempre uns bagulho, tipo... muito do nada, né? Não, porque as flores desabrocham como a beleza e a sabedoria das crianças quando crescem, não sei o quê. Tipo, fala um negócio nada a ver assim. E aí você fica, mano, da onde você tá tirando isso aí, parceiro? Vamos com calma aí. Basicamente. Bom, indo pro próximo item da lista, seguimos com as velharias. É Tales of Fantasia. Ele é de 95. Ele foi o primeiro jogo da série, Tales of, né? E, no caso, ele vai acompanhar a aventura do Claes Alven, né? Que é... O personagem, ele era filho das pessoas que selaram o vilão, né? Um rei maligno lá, chama Daus. Em um determinado momento, a vila dele é invadida, os pais dele são mortos. E aí, ele vai na missão, né? De seguir o legado dos pais, né? E vingar também os pais, tem esse sentido também. Ele tem alguns personagens bem legais também nessa obra. Tem a Mint. Gente, a Mint, a Adneide, eu gosto dela por um motivo muito bizarro, assim, não me julguem. Mas meu nome ao contrário é Adnana. Aí, o nome dela é Adneide. Aí eu me identifiquei. É um motivo bizarro. Doida, muito doida, eu sou pelo... Irmãs. Meu Deus. Como eu cheguei nessa conclusão? Não sei. Pra galera que trabalha com a Nanda, tá aí um bom momento pra vocês colocar um apelido novo nela. Olha que legal. De nada, gente. De nada, hein? Joguei essa. Mas... falando desse Tails, eu acho que a Mint é um dos designs mais icônicos, assim, de Tails também, né? Sim. Dessa meio que clériga zona, né, e tal. Não, ela é uma gracinha. Ela é meio gordinha, assim, com cabelinho loirinho. Nossa, ela é muito fofinha. Parece um nenenzinho, assim. Uma graça. Mas é engraçado, porque esse Tails, inclusive foi meu primeiro contato com o Tails também, mas não foi no Super Nintendo. Eles fizeram um port desse jogo pro Game Boy Advance.
E daí eu joguei também na época lá, no começo dos anos 2000, sei lá, quando lançou, em emulador, né? Mas era muito bom. Assim, eu entendi alguma coisa? Não, porque eu jogaria em inglês, e eu não manjava de inglês na época. Então, e RPG ainda, então só ia fazendo as coisas, né? Só ia avançando na história. Mas eu adorava, assim, a gameplay e tal. Era meio que... O combate era meio que um side-scroll também, assim, na época, né? Era bem divertido. Esse, ele tinha uma coisinha um pouquinho diferente, que ele não tinha aquela parte de... Tinha um pouco a parte de recarga, até onde eu lembro, de poderes. Mas ele era mais dinâmico, assim, tipo, você conseguia se mover. Não era aquele RPG de turno normal, assim, você conseguia se mover no mapa. Exatamente. Na luta, assim. E sim, é uma coisa que sempre foi meio que até o charme, assim, o diferencial do Tales comparado com, tipo, Final Fantasy, assim, da vida, né? Tales sempre teve essa pegada um pouco mais dinâmica, assim, de combate. Tanto é que depois, conforme a tecnologia foi liberando mais, aí foi começando a ter um combate mais aberto, né? No campo ali, que você pode andar e tal pelo campo, né? E é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia no remake do 7, né? Mas sempre foi bem legal isso do Tales, né? Combate era um meio que turno, assim, tinha energiazinha ali, pra você usar as skill, né? Usar as coisas, mas era um combate meio abertozinho, né? Pra andar. Só que, cara, nessa época era SNES, né? Barra de BA. Então era um andar assim, era um andar no side-scroller. Então era andar pra frente, pular pra trás bicho. Tipo... Ele tinha um negócio muito legal também, que era você combinar poderes. Então, você conseguia fazer ataques em trio, se eu não me engano, ou em dupla. Eu lembro sempre que tinha um dos personagens que era o Sapinho, que eu esqueci o nome dele. E tinha uns ataques legais, que eram do protagonista com o Sapinho lá. Pera, você não tá confundindo com o Chrono Trigger, não? É verdade. O Chrono Trigger, o Sapinho que era do Chrono Trigger. Gente, é tudo uma lambança. NA fã do game. Não, gente, eu não lembro mais, né? Eu entendo a Nanda, gente. Me poupe, né? Eu falei pra vocês mesmo, que eu não lembrava. Eu faria isso. Não, é porque ela começou a falar de sapinho, daí eu falei, cara, eu não lembro de sapinho na fantasia. Aí depois ela falou, combina ataque e tal. Eu falei, pera, combinar ataque, sapinho, cara, não tem. Não, mas o Tails também tinha o combinar ataque. Não, tinha. Sim, tem os combos no Tails também, mas... E também tinha uma personagem que eu gostava bastante, que obviamente essa eu não lembrava o nome, eu pesquisei hoje, que era uma feiticeira meio elfa. Que era muito legal ela, que ela... Tem várias cenas, inclusive, que eu vi depois, que mostra ela voando na vassourinha dela e tal. Que é a Archclaine, não sei como é que pronuncia. Mas que era uma personagem bem divertida também. Ela era mais debochadinha, assim. Então era uma experiência muito legal jogar Tales of. Foi meu amorzinho aqui de infância. Então, foi que basicamente me puxou. Inclusive, na real, foi engraçado, porque me puxou pra Tales sem eu saber que era Tales na época, né? Porque eu joguei esse jogo, fiquei uns anos sem jogar nada. Daí, uns anos depois, fui ver um outro jogo de Tales e falei, nossa, era o mesmo nome daquele outro joguinho que eu jogava no GPA, né? Então eu falei, vou jogar. Daí, pra frente, virei fã da franquia. Eu também. Esse aqui, obviamente, eu não fazia a menor ideia que existia uma franquia relacionada a isso, assim. Mas... é muito, muito bom. Nossa, a história é maravilhosa. Ele mexe também com viagem temporal, igual o Chrono. Então, os personagens, eles começam, inclusive, com uma viagem temporal, né? Eles estão, tipo, numa feira de ciências, alguma coisa assim. Não lembro o que é a feira. Se é uma exposição, não me lembro mais. Mas é uma feira, o pai de um dos personagens principais tá fazendo uma demonstração com uma máquina do tempo. E aí, um dos personagens tem um colar, assim, no pescoço que reage com aquela máquina e manda a pessoa pra uma era que não tava programada lá na máquina. E começa a aventura deles lá. Mas é bem da hora, assim. Bem da hora mesmo. E a animação é muito bonita também pra época. Tipo, é um pixel muito bem desenhado. Então, eu achava lindo esse jogo. Eu acredito em você, Nanda. Eu acredito. Procurei, você vai gostar. Bom, o próximo do mesmo ano também. Já vou puxar aqui. Já que eu confundi, inclusive, os dois, é Chrono. Chrono, que é o amorzinho aqui de todo mundo, pelo que eu lembro. Acho que na maioria das listas ele constou aí. Também da versão do SNES. Chrono, eu apanhei horrores nele, porque
Sei lá o que acontecia, que nessa época meu PC não tava tão bom, mas sei lá o que era o rolê. Mas tinha alguns comandos que não funcionavam no jogo, e teve uma época que eu dropei porque eu simplesmente não saía de um determinado lugar lá. Aí, mas eu gostava muito da história, eu falei, vou tentar de novo. Aí depois que eu descobri que era problema no meu computador mesmo, que não terminava de rodar o bendito do jogo. Mas é muito, muito maravilhoso, assim. Toda a parte de viagem no tempo que ele tem, a história complexa, cenário de luta que muda lá de acordo com o cenário, história cheia de plot. Eu adoro a Luca, que é amiga lá do Crono, que é o inspetor bugiganga do jogo. Nossa, assim, 10 de 10. Muito, muito maravilhoso. Inclusive, Chrono Trigger tinha a capa, né, do jogo e os vídeos e as coisas que tinha, os designs, eram tudo feito pelo Akira Toriyama, né? Aí do Dragon Ball e tal, que Dream foi Team, né? recentemente, né? E, cara, esse jogo é icônico, né? Eu acho que não tem muito o que dizer. Tipo, parece que ele conseguiu juntar meio que os melhores talentos pra tudo, assim, naquela época ali. A coisa conseguiu juntar pra fazer esse jogo, né? Porque a trilha sonora é divina, a história é maravilhosa, a gameplay é muito gostosa, né? Tipo, tudo no jogo era muito inovador, né? E era tudo muito divertido, né, de fazer. A história também era muito boa e normalmente é sempre um risco você fazer uma história com coisa de viagem no tempo, né? Ou dá muito certo, ou dá muito errado, então... Cara... Não tem nem muito o que falar, porque eu já coloquei esse jogo no meu primeiro top 1, então... Sim, é um jogo inovador em muitos sentidos, né? Tipo, spoiler pra quem não quiser ouvir, né? Apesar que o jogo já tem 30 anos, mas muta aí um minutinho. Alerta, spoiler. Mas eu acho impressionante que foi um jogo que arriscaram matar o personagem principal, porque ele morre na história, só que você tem como ressuscitar ele. Mas tem como você terminar a história sem o personagem principal. Então, é algo que, tipo, pra época ainda, em gameplay, né, ter todas essas questões, tipo, eu achava impressionante, sabe? Porque se você não tivesse pegado o bonequinho lá no começo do jogo, você poderia terminar o jogo sem ele, né? Então, porque você não ia reviver, né? Então, tipo, eu acho impressionante, sabe? O tanto que eles tomaram riscos, né, e foram inovadores com diversos pontos de história, de roteiro, de gameplay, assim, né, das viagens no tempo. Você ir no passado fazer um negócio, aí quando você volta no presente, alterou o presente ali no mapa e nas coisas, cara. Sim, eu achava nossa, muito isso aí é absurdo. Gente, aquela quest do robô, você deixar ele no passado lá pra ele reconstruir uma floresta inteira. A cena depois que você volta no presente lá, ele tá todo enferrujado e a floresta inteira nascida de novo. Gente, tipo, eu adolescentezinho lá jogando isso, chorando, assim, sabe? E não podia ser menos ainda, né, a trilha sonora, né, que é simplesmente absurda. A trilha sonora de Chrono Trigger é tão foda que você pode literalmente ir no Spotify, abrir um álbum lá e tal e escutar, porque é absurdo, cara. Eu não consigo nem explicar muito. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de nunca ter tido um remake desse jogo, porque... espero que se tiver, tenha um carinho muito grande no nível pra mais do que estão tendo com o Final Fantasy VII. Sim, exatamente por isso, porque eu fico triste por não poder, né, rejogar com tudo melhorado e tal, mas às vezes eu fico feliz também, porque, tipo, não sei se eles iriam saber dosar ou saber como fazer e tal, porque é um jogo que merece um carinho, assim, uma atenção muito, muito especial, sabe? Agora com a morte do Akira, eu não sei se pode rolar ou não, sabe? Talvez, no máximo, um remasterzinho, assim. Sempre tem rumores, né, de que vai ter remake, o remake vai vir, não sei o que, tá na lista tal, mas nunca se concretizou. Sim, o que não é ruim, né, gente? Vamos combinar. O jogo se mantém perfeitamente até hoje, ele é muito atual, né? Então o gameplay dele, a história, tudo, a trilha sonora. Que nem isso, a inovação, né, dos personagens fazendo aqueles com, por exemplo, justamente o
o Frog com o Crono ali, né? O Frog que é o sapo ali com o Crono. Quando eles usavam o especial de cortar, que dependendo da posição que ele estava no mapa, fazia o X do jeito que ele estava na posição. Tipo, Sim, é imagina muito doido. cortar isso nessa época do SNES, sabe? A preocupação do programador. Sim, não, então. Por isso que eu falo, até do nível técnico é um jogo impressionante, sabe, Sim. pra época. E o jogo vai completar 30 anos aí, eu acho que em 2025, né? Ano que vem, se eu não me engano, o jogo completa 30 anos, né? Então vamos ver, né? Quem sabe não anuncia alguma coisa, né? Quem sabe? O Copium tá aí, né? Sempre. Medo. Indo pro próximo que eu procurei aqui, ele consta como de 97. Então seria o próximo aqui da minha lista cronológica. Que também 97 que também- com o ápice das Spice Girls. que também é um RPG, que é o Final Fantasy VII, que eu estou rejogando. Ele me chamou atenção na época porque foi o primeiro que não era uma estrutura medieval, assim, tipo, dos RPGs que eu tinha jogado, né? A história me chama muita atenção, né? Porque é aquela coisa diferente dos demais que a gente costuma jogar, né? Que geralmente é um gênio do mal, um rei maligno, um feiticeiro maligno, alguma coisa, alguma força sobrenatural. Nesse caso aqui é uma corporação, né? Então é bem vida real, assim, né? Então, pelo menos mais próximo, né? Tem um certo misticismo ali também. Mas ele é mais próximo de um conceito de vida real, né? De uma determinada empresa descobre uma tecnologia lá, ainda que, né, uma tecnologia diferente do que a gente considera como real, mas é com base nessa tecnologia que eles fazem um domínio sobre o mundo, e isso coloca determinadas pessoas em miséria ou em ascensão, subjuga determinadas regiões, ascende determinadas regiões, tem toda uma lavagem cerebral para considerar aquela corporação como uma coisa positiva em alguns momentos do jogo, né? Então, em alguns lugares tem esses questionamentos de, nossa, mas será que eu tô sendo enganado? Será que essa empresa é boa mesmo? Né? Será que eles fazem tudo isso, né, pelo bem da gente e tal? Então é um jogo muito interessante, gameplay também maravilhosa, história perfeita. Agora tem as novidades aí, né, que eu ainda não joguei, mas tá na lista infinita aqui. Depois dessa sua explicação aí, já aparece nos comentários aí algum povo pra fazer aqueles comentários de a lacração chegou na Academia de Nerds também. Não sei o que. Só agora que ela chegou, certeza? Né? Será Acho que é tá só desde agora? o episódio 1 aí, né? Desde a aula 1, talvez, já tava aí, você percebeu, né? Mas uma coisa que eu acho bem legal do 7 é que ele é um dos primeiros jogos que tem essa pegada que nem se falou, né? Inclusive, é um ponto de discussão, inclusive, na internet, se Final Fantasy VII pode ser considerado cyberpunk. Porque justamente ele tem essa pegada meio futuro distópico, meio uma mega corporação fudendo o planeta, coisa meio tecnológica e tal. Então tem muita discussão sobre se é cyberpunk. Muita gente considera ele como dieselpunk, que é uma subdivisão e tal, ou manapunk. Meu Deus! Tem vários subgêneros, né? Sempre tem muita discussão do assunto. Mas ele tem essa pegada bem puxada pra cyberpunk mesmo, né? Justamente por isso que rola essa discussão, né? E porque pra época que saiu era algo raro pros jogos, pelo menos, né? A gente já tinha algumas ficções no assunto, né? Mas eu acho que pra temática dos jogos ainda era um conceito um pouco raro, né? Isso aí, desse vilão ser uma mega corporação, né? No mundo distópico e tudo mais. Depois tem muito filme que aborda nesse sentido, né? Recentemente teve até um anime muito bom, que é o Ninja Kamui, que também é uma corporação também que é a vilã na história, né? Isso não é nem um spoiler, no primeiro episódio isso fica bem claro. Na verdade, não é bem uma vilã, assim. Eu acho que é o mesmo sentido, mais ou menos, que a população lá do Final Fantasy VII tem a impressão, né? De ser um papel meio dúbio dela na sociedade. Claro que os protagonistas vão desenrolando a história, você vai percebendo que realmente é um vilão, no caso do Final Fantasy VII, né? Mas acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Que nesse tipo de universo, seja cyberpunk ou alguma coisa próxima, é sempre meio que um padrão isso, né? As grandes corporações meio que controlam todo aquele mundo em específico, detêm o poder de lei, de mídia, de tudo. E normalmente você só vai descobrindo essas coisas quando os protagonistas vão se embrenhando mais, né? Na trama e tudo mais. E Final Fantasy VII, assim,
Acho que é o Final Fantasy mais famoso, né? O mais conhecido, Acho que provavelmente, né? Tipo, Acho que sim. não sei em termos de idolatria, né? Cada um vai ter um preferido, óbvio e tal. Mas eu acredito que num consenso ele seja o favorito de... Se não é a maior parcela, é uma parte muito grande do bolo, né? Então ele é um jogo que revolucionou por... Tem toda aquela treta, né? De que ele ia ser um jogo exclusivo pros consoles da Nintendo. Aí teve a briga e não foi. E depois saiu lá no PlayStation. Então... Mas assim, ele é um trem que revolucionou o mercado quando saiu. Tanto que ele é até hoje, né? O Final Fantasy mais vendido de todos os Final Fantasy, né? Então, realmente, ele é tão querido que tá recebendo aí o remake, né? Tem muitos outros jogos que vieram dele depois. É um marco do mundo dos RPGs, assim, com certeza. Tanto que o nome, né? Final Fantasy VII, ele tem filme, ele tem muita coisa associada ali. Se eu não me engano, tem um ou dois jogos também, né? Sim. Tem o Dirge of Cerberus, tem o outro lado do PSP lá, que ganhou remake, remaster lá por agora. Então, assim, ele tem muita coisa atrelada que, tipo, fez muito sucesso, né? Ele definiu toda uma geração de jogos e de RPGs. Ele vendeu muito PlayStation 1, né? Tipo assim, muita gente que comprou o PlayStation 1 foi tipo assim, porra, preciso jogar, né? E eu não me lembro agora, mas eu acho que, pelo menos para que ele saiu, né, pro PS1, eu acho que ele era o jogo com a maior quantidade de discos, não era? Provavelmente, assim, eu não Assim, eu não vou sei lembrar, se é o único, cara. mas eu sei que foi o primeiro, um dos primeiros que tinha, era 3 ou 4 discos, né, o Final Fantasy. Muito provavelmente. Eu não vou lembrar aqui assim, de cabeça e tal, mas muito Eu não posso provavelmente. responder porque esse eu também emulei, então é isso aí. Então, eu não tinha PS1, assim, eu não tinha nem idade pra jogar quando ele tava no auge, né? Então, eu vi os CDs originais, que é um amigo do meu irmão que tinha condição financeira melhor, vamos dizer assim, né? Porque era caro ter essas coisas na época. Uhum. Daí ele tinha o jogo original. Daí Que a gente eu que assisti mora ele no... jogando. A gente que mora no interior também é até uma curiosidade, assim, né? Pra galera que ouve, que às vezes é de cidade grande. A gente que é de cidade do interior, normalmente a gente sempre tava uma geração atrasada, né? Ou, tipo assim... Com certeza. Tipo, vamos supor, eu tive o meu Play 1, cara, até, sei lá, 2004, 2005... Por aí, assim, sabe? E já tinha Play 2, já, sei lá, desde 2000, 2002, por aí, né? Então, assim, a gente sempre tava meio atrasado, ou tava chegava, mas já tinha aquela geração há um certo tempo, ou quando tinha, os jogos eram muito caros, então não dava pra ficar comprando muita coisa. Eu acho que esse negócio de ficar mais alinhado com a geração veio depois que a gente começou a trabalhar, enfim, né? Mas... E também porque demorava muito, né, pra sair as coisas aqui. Nossa, eu lembro pra ganhar uma fita de Super Nintendo, dependendo do jogo, sabe? Não era assim, você ia lá, tem esse jogo, assim, muito provavelmente. Eu lembro que a minha fita do Donkey Kong, eu tive que esperar um mês pra chegar. Donkey Kong, cara. Donkey Kong. Não era um joguinho, assim, qualquer, sabe? Então, era outros tempos. Eu lembro que até, por exemplo, 2004, 2003, eu acho que eu não tinha nem internet em casa, assim. Acho que eu fui começar a ter internet lá pra ir dos 2005, por aí. Eu tinha o computador, mas era só com esses jogos, tipo, eu não tinha nem como baixar o jogo, né? Então, tipo, mesmo no emulador, eu dependia de, tipo, o CD chegar em mim de alguma forma. Até tinha banca de jornal, assim. Mas era mais jornal mesmo, e né? Outros tipos de revista que não podem ser comentadas por causa do público aqui. Mas... Ô, louco! Era esse tipo de coisa que tinha na banca, sabe? Não tinha nada de jogo. Eu acho que eu tinha uma revista lá de jogo uma vez que eu comprei, que veio alguns softwares lá, mas vinha, tipo, antivírus, vinha algumas coisinhas assim, tipo, uns joguinhos que chama Yeti Sports, que vinha também nesse CD, que eu joguei um monte também. Você tinha que basicamente arremessar um pinguim. Não era muito pet friendly. Meu Deus. Mas você arremessava o pinguim, quanto mais longe você arremessava, melhor era a sua pontuação. Nossa. Você falou de Yeti Sport, me liberou uma memória core aqui daquele joguinho. Tinha muito no Windows e tal. De você ir deslizando e o Yeti passava e te pegava, assim, conforme você tava deslizando pra baixo. Também tinha esse. Era tudo o Yeti, né? Que era o pé grande, né? E os pinguins. Então tinha vários joguinhos, assim, minigames, que você brincava lá. Mas era tipo esse tipo de joguinho que tinha nas bancas lá, que
que tinha na minha cidade. E logo depois acabou também. Mas não tinha muito acesso mesmo a esse tipo de informação, assim. E é o que eu comentei. Porque eu tinha mais acesso mesmo direto era dessa minha tia, quando ela veio do Japão, que ela trouxe algumas fitinhas de Game Boy Color e Game Boy Advance. E aí, no caso, eu tenho o Color até hoje e tal, que é o que eu mais joguei, assim. Ou pirata. Pra não falar que eu só joguei coisa pirata, vou falar uma que eu joguei legalizada. Olha que milagre. Que eu joguei muito. E assim, eu joguei sem fazer ideia do que eu estava fazendo da minha vida, porque foi o primeiro jogo que eu tenho memória de ter jogado, que foi Pokémon Yellow, de 1998. Na época, foi mais ou menos por aí mesmo que minha tia voltou do Japão, então eu joguei ele perto do lançamento, assim. Eu era bem pititica mesmo, mal sabia português. E aí eu infernizei minha mãe pra comprar um dicionário de inglês pra poder jogar um pouco Pokémon Yellow, pelo menos pra saber os poderes e tal. Foi o que me fez aprender as primeiras palavras em inglês, foi Pokémon Yellow. E, gente, esse jogo é tão divertido, porque é diferente do Blue, que eu também repeti muito, que a história dos dois é a mesma, a mecânica é a mesma. O que muda do Yellow pro Blue é que o Yellow, o Pikachu te acompanha, né? E o Pikachu, ele vai mudando de personalidade conforme vocês vão tendo a jornada de vocês. Então, no começo, por exemplo, você acaba de ganhar ele do professor Carvalho. Ele te odeia, ele te dá choque. Nossa, ele é muito ranzinza, assim. Aí, conforme você vai indo, aí ele só faz bico quando você tenta falar com ele, porque assim, você vira pro Pikachu, ele tá atrás de você, né? Você vira pra ele, aí você aperta, né, do botão, ele mostra a carinha grande, assim, né? Qual que é o humor dele. E aí ele vai melhorando e tal. Tem umas partes muito interessantes do jogo, que se você fica, por exemplo, muito tempo pescando, né? Ele aparece com um baldezinho na cabeça, assim, balde de pesca, e faz cut, assim, com o baldezinho na cabeça. É a coisa mais fofa do mundo. Então, nossa, eu amava de paixão esse jogo. E ele segue mais ou menos, né, a história lá do anime. Você conseguir as insígnias e tal. Então, o primeiro líder de ginásio que você enfrenta é o Brock, depois é a Misty, enfim. Tem o Gary também, que você vai enfrentar lá na sua jornada e tal, enfim. E é muito parecido, são os Pokémons iniciais mesmo. Do Blue, a diferença pro Yellow, né, que você escolhe os 3 Pokémons iniciais lá, né, aquela tríade padrão. Do Yellow não, né, uma versão especial do Yellow não, né? Uma versão especial do Blue e do Red. Então a diferença é que você tem por padrão o Pikachu. Então é um inferno ganhar do Brock nessa primeira parte, porque o único Pokémon mais fortezinho que você tem é elétrico. Então é um saco. Nossa, eu achava sensacional quando lançou o Yellow, assim. Tinha o Pikachu te seguindo, gente. Eu ficava, caralho, que evolução. Imagina ter outros Pokémon te seguindo também, sabe? Muito fofo. É outro jogo que você comentou, assim, que liberou core memory, assim, pra mim, porque eu jogava muito esses Pokémons, Red, Blue, nessa época, eu jogava muito com meu irmão. O que a gente fazia? A gente pegava um emulador lá que dava pra emular 2 coisas ao mesmo tempo. Daí a gente colocava... Eu ficava de um lado do teclado com os botões aqui, tipo a WSD lá e tal. Meu irmão ficava do outro lado ali com a setinha e os botões do canto. Eu não lembro qual que ficava pra qual lado. E aí a gente ia jogar ao mesmo tempo. E aí dá pra dar trade um com o outro, inclusive, com essa versão e tal de emulador. E, nossa, gente, a gente jogou esses Pokémon todos, assim, do começo, né? Red, Blue, Yellow, Cristal, todos esses jogos dessa geração a gente jogou junto. Nossa, eu adorava, assim. E aí a gente capturava uns Pokémon e ficava, eu peguei tal Pokémon, não sei o que, aí já começava, né? Tipo, nossa, que mato que você pegou, não sei o que. Tipo, não, era muito divertido. Bom demais. E era muito... Você falou de fazer o trade, né? Na época que minha tia veio do Japão, tinha até um cabeamento que você conseguia conectar um Game Boy Color no outro. Uhum. E conseguia trocar, de fato, igual faz no Pokémon GO, por exemplo, hoje em dia. Assim, esse sistema era muito evoluído. Então, esse sistema aí já existe desde sempre, né? É ele que surgiu com os primeiros Pokémons. Só que, infelizmente, né, tipo, gente do interior e tal, ou você tinha que ser de família, né, com grana, ou de uma família bem pra frentona pra te comprar um Game Boy, né, naquela época. Sim. Que era um negócio muito desconhecido ainda, né, e caro. Sim. Não, e foi engraçado, né, porque minha tia chegou toda felizinha. Comprei o cabeamento lá, trouxe o cabeamento do Japão pra gente fazer troca. Eu falei, tia, mas a gente só tem uma fitinha. E como é que ia fazer a troca?
Gente, aí, ou seja, eu nunca usei o cabeamento, mas assim, ele deve estar em algum lugar lá que me atingindo até hoje. Eu achei engraçado você falar que essa foi sua experiência legítima. Eu lembro que quando eu joguei o Pokémon Yellow, eu acho que não foi o primeiro, eu acho que eu joguei ou o Red ou o Blue, né, primeiro. Eu jogava, era um amigo meu que ele tinha o disquete com a ROM do Pokémon. E aí ele levava o disquete pra mim na escola, e aí eu levava pra casa e jogava em casa. E o Yellow também foi uma das minhas primeiras experiências, acho que não foi a primeira, porque eu joguei ou o Red ou o Blue, eu acho que foi o Blue, mas depois eu joguei o Yellow, e era realmente muito, assim, apesar do jogo ser meio que o mesmo mapa e tal, a experiência de você ter o Pikachu ali sim. com você, andando, acompanhando. E ele gostando mais de você, gente. Nossa. Ele dava uma dimensão totalmente diferente. E tinha um anime na época, né? Então, se aproximava mais da experiência do Ash ali. Sei lá, era muito legal, assim. Nossa, gente, era sensacional. Muito bom. Então, eu só conheci uma pessoa que teve o Game Boy também, que foi justamente esse mesmo amigo do meu irmão que tinha o PS1 com os jogos originais ali, né? O Final Fantasy VII e tudo mais. Era ele também que tinha o Game Boy Color ali e tal. E ele tinha Pokémon, né? Eu cheguei a jogar no Game Boy dele algumas vezes. Mas, né, tipo, nessa época era muito difícil, gente, que tinha Game Boy, difícil. assim. Aqui no Brasil, né, pelo menos. Sim. E assim, é bizarro, gente, porque... E aí a gente até... eu tenho memórias muito vívidas, tipo, da minha tia contando. Esse Game Boy mesmo que ela trouxe pra mim, ela achou no lixo. Tipo assim, tipo, o Japão tava muito em ascensão na época, sabe? Teve da minha região lá, a cidade do lado, que é Bastos, né? Ela tem uma colônia japonesa bem grande. Então, na época, tinha muita migração pro Japão, né? Imigração, sei lá, não lembro mais qual que é a palavra certa. Mas enfim, migração. E o pessoal ia bastante lá pro Japão, ficava alguns anos, juntava uma grana e voltava. Né? Então, a gente acabava tendo mais acesso, né, a, tipo, não a tecnologia em si, mas de saber que existe e tal, tudo. Porque não necessariamente a gente sabia que existia e podia ter, né? Mas a gente ouvia falar, tipo, na escola, das crianças que, tipo, tinha família lá, que tava morando, e falava, ai, nossa, tipo... meu pai... trouxe do Japão um notebook, sabe? Tipo, era muito diferente. A gente não sabia nem... Mal tinha usado um computador e ia saber o que era notebook. Tipo, um negócio que funciona fora da tomada, sabe? Um computador e tal. Então, era bem interessante, assim. Tipo, a diferença tecnológica que tinha, né? Da nossa região lá pro que era no Japão na mesma época, né? Dos anos 90. 90 a 2000, né? Foi a época que eu entrei na escola, né? 99. Então era bem interessante, assim. Eu não posso agregar muito, porque é exatamente por isso que eu não sou lá... Assim, não é que eu não gosto da franquia Pokémon, mas é uma franquia que eu respeito, mas eu literalmente não jogo, porque eu não tive esse contato quando eu era mais novo, porque eu não tinha Game Boy, ninguém praticamente tinha Game Boy. Os que tinha, normalmente, que era um ou outro, ou eles eram muito chato e não deixava nem você ver ele jogando, assim, porque achava que ia desmanchar o videogame dele, deve ser, né? E eu não fui uma pessoa muito fã do anime, né? Do Pokémon. Eu assisti Pokémon, mas... Tipo, eu adorava. Nunca assisti eu muito. acho que eu só criei uma conexão muito grande com Pokémon, além do desenho, né, com os jogos, porque aqui em casa, uma coisa, a gente não tinha esses consoles e tal, tipo, mas uma coisa que nunca faltou é computador, né, porque principalmente meu pai usava, né, pra algumas coisinhas de trabalho, né, pra ter internet, então uma coisa que nunca faltou é computador. Daí tinha os emuladores ali que salvavam nessa época aí, né, de começo dos anos 2000 aí, né. Então, eu só fui ter computador muito tempo depois. Eu só fui ter contato com os jogos de Pokémon por causa disso, porque senão eu também nunca teria... Se eu fosse dependente de meios legítimos ali na época, provavelmente meu primeiro Pokémon teria sido o XY, que é quando de fato eu comprei que eu tinha condição, né, de comprar, eu comprei o 3DS. Bom, nem vou comentar, não tem muito o que falar desse, né, do próximo aqui da lista. Mas um jogo também que eu repeti bastante, que eu adorava, sei lá, aparência, estética, não sei o que é que eu gostava tanto desse jogo, mas foi o Wario Land 3, que é de 2000, ele também é do Game Boy Color. Bom, o Wario ele não dá pra falar que é do mal, ele é, na história que eu pesquisei depois, né, ele é o cara que tinha inveja do Mario, né, então ele era, tipo, o rival... sei lá, amigas e rivais, sabe? Era um jogo muito bonito, muito, muito bonito mesmo. O poder dele, ele é mais físico mesmo, ele não tem tanto aqueles upgrades lá que o Mario tem. É muito divertido esse jogo. Ele foi o primeiro jogo, tipo, muito, muito bonito que eu joguei, assim.
que eu lembro de... Porque ele era próprio, nesse caso, pra Game Boy Color, né? Diferente do Pokémon Yellow, que é aquele pixel esverdeado, né? O Wario Land 3, ele é próprio já para o Game Boy Color, mesmo aquela fitinha transparente e tal. Eu tenho, até hoje, o Donkey Kong, do Game Boy Color. Ele funciona, belezinha. Inclusive, gente, é impressionante a durabilidade dessas fitinhas, assim. Tanto esse Pokémon Yellow que eu comentei também, que é de 98, eu tenho também até hoje. A única coisa que não funciona nele é o save mais. Mas tanto o Yellow quanto o Blue, eles são funcionais, 100%. E o Wario Land de 2000, ele tem a bateria. O Donkey Kong também, que é de meados de 2000, 2003, por aí. Ele tem a bateria funcionando. O Wario eu não tenho mais. Ele era da minha tia, eu usei dela pra jogar. Mas assim, repeti muitas e muitas vezes esse jogo. Ele também é daquela mecânica básica de Wario, né? De exploração mesmo, de fase, né? Ele não é estilo RPG nesse caso. Eu lembro que tinha uma historinha ainda em torno disso, mas ele ficava mais na parte de exploração mesmo do cenário, né? De enfrentar o boss e tal, tudo. Mas é um jogo que eu tenho memórias boas. Esse daí eu só conheço de ver a galera zerando isso daí em games Dona Creek, esse tipo de coisa, de speedrun, assim. Tipo, eu nunca vi ninguém, assim, de perto jogando esse negócio. É muito legal. Todos os jogos do Wario eram muito divertidos, assim. Tinha o primeiro Wario eu joguei também. E também era muito legal. O jogo de Wario que eu conheço, que até tá relativamente em alta hoje em dia, é aquele WarioWare, né? Que são uma linha de jogos mais recente dele, né? Esse WarioWare tem até pro Switch, não lançou, acho que faz pouco tempo, um novo. Mas agora esse Wario Land aí, tipo, já tinha ouvido falar, mas nunca joguei. Gente, eu adoro os Wario de DS, que é o WarioWare, né? Então, que na verdade são vários minigames, né, dentro dele. Gente, é muito caótico. Você não tem tempo de descansar. Você tem tempo de dar uma risadinha ali e passar raiva. Mas é muito legal, meu Deus. Eu acho muito legal a Nintendo. Ela tem esses personagens icônicos, né? E o Wario é um deles também. E ele assim, os jogos dele são muito divertidos, sabe? Não é aquela coisa mais, assim, cheia de regras, né? Igual os outros jogos da Nintendo. Sim. Tipo, jogos de plataformas, jogos de ação, sei lá. É o caos, é o puro caos. Sabe? Eles brincam com as coisas, assim, que nos outros jogos eles não brincam tanto, sabe? Parece ter uma liberdade maior, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. Muito, muito legal. Esse Wario, eu não sei se é uma memória que eu tenho, tipo, de agora, mas eu lembro que tinha algumas coisas que não ficava muito claro pra você, por exemplo, qual parede você poderia quebrar ou não. E ele era muito, muito fortão, assim, sabe? E aí, você conseguia acelerar ele, né? Tipo, a corrida dele, ele ficava com o braço na frente do corpo. E algumas paredes ele conseguia quebrar. E tinha hora que você chegava nos impasses no jogo, você falava assim, pra onde que eu vou? Você tinha que sair tentando quebrar a parede. Até você achar qual que era o caminho que você tinha que tomar naquela fase. Então, tinha uns pontos que eram um pouquinho mais difícil, mas assim, totalmente diferente da mecânica de Mario, assim. Tipo, a dificuldade dele não era na fase em si, tipo, Mario Land, você tem umas fases que é Mario Land não, Mario World. Mario Land é a fitinha que eu tenho aqui em casa também. Mario World tem umas fases que era muito difícil, tipo, que é do antigão também. E não tinha save, tipo, você tinha que ir até o final, demorava umas 6, 7 horas pra fazer até o final. Nossa, era muito difícil. Esse já não era tão difícil assim. Então, eu, que era mais criança, assim, eu preferia jogar o Wario do que Mario, por conta da dificuldade. E tinha save. Antes de falar o top 1, que também é antigo, eu vou falar de 2 mais novos, que tanto eu quanto o Kuro e o Léo jogamos também, que é Genshin e Honkai. São os próximos aqui da minha lista. Então eu vou falar a dupla de ouro aqui da Royoverse aqui, as duas juntas, né? Parabéns, Royoverse. Parabéns. Cara, Genshin tem sido, tipo, eu não jogo Genshin, eu como com farinha. Porque é o que eu mais faço, assim, tipo, todo dia eu faço minhas missõezinhas diárias nele e tal, bonitinho. Recentemente tive muita sorte desse jogo, que foi conseguir 2 Alreitans juntos. Num 20 tiros que eu tinha feito, 26 tiros, eu consegui 2 Alreitans. Conseguiu o husband dela. Ai, tão fofinho. Então, Genshin e Honkai, os dois, eu amo as histórias. Genshin, nem vou me alongar muito, porque eu acho que ele é um jogo muito famoso hoje em dia, acho que os ouvintes devem conhecer, mas Genshin, ele é uma história um pouquinho mais, né, com uma estética mais medieval,
né? Mais voltada pra aquela lógica de deuses, né? E a personagem, tem ela e o irmão dela, né? Eles caem naquele ambiente. O irmão dela, embora eles aparentemente caiam ao mesmo tempo naquele mundo, um cai no passado e ela cai no presente, né? Do jogo. E aí, segue a jornada, né? Ela vai tentar encontrar o irmão. E aí começam as surpresas aí no decorrer da história. Uma história muito bem construída. Uma história longa, então vai te consumir muito tempo aí, você que quer começar a jogar agora. Mas é uma história que vale muito a pena, assim. Se você não quiser gastar tanto tempo, deixa as sides de lado e faz só a história principal, que vale demais a pena. E já puxando o gancho do Honkai, pra gente comentar ali dos dois juntos. Honkai Star Rail já é um jogo mais futurista, né? Ele também tem a ideia de deuses, né? Que também são os caminhos, né? Que o pessoal fala percorre, né? Mas na verdade seria um percorrer no sentido de fé. Que desses caminhos são dedicados aos Ions, né? Que são os deuses lá desse universo. Alguns deuses mortos e o pessoal continua professando a fé. Alguns deuses ainda, né, considerados vivos ali, uns desaparecidos, enfim. E hoje em dia é minha história preferida. Eu gosto muito, muito da história de Honkai. O Último Mundo surpreendeu demais a gente. Ele explorou bastante a ideia dos conceitos de sonho ali. Uma animação estupenda. Então, sem palavras, assim, pra esses dois joguinhos aí que estamos jogando. Muito bons mesmo. Quem poderia imaginar, né, que você ia citar esses dois jogos nessa lista? Quem poderia imaginar? Eu sou totalmente surpreendente, misteriosa. Nossa, eu sou muito. Realmente. Tô chocado. Todos chocadíssimos, né? Imagino que até o pessoal do trabalho da Nanda não devia imaginar, que eu imagino que ela nem fala nada desse. Não, imagina, nem fala. Nem jogo no almoço, não, imagina. Nossa. Mas eu acho que a Roi acertou muito, né, com o Genshin, né? Eles tinham outros jogos antes, mas eram muito mais contidos, né? Muito mais nichos, né? Mas quando saiu o Genshin, conseguiram acertar bastante aí na mão. E aí... E que é um jogo ótimo, né? É um Zelda at home, né? Zelda Breath of the Wild, né? Mas eu falo isso não num termo pejorativo, né? Porque é um jogo de graça. Claro que, né, você pode gastar com gacha e tudo mais, mas... Muito. Pode gastar, mas muito mesmo. Sim, óbvio. Mas é um jogo que dá pra você jogar 100% do jogo de forma gratuita, né? E você consegue coisa suficiente mesmo de graça pra tirar os personagens, né? Então... Dá pra jogar o jogo 100% free tranquilamente, né? E é que nem você falou, tem muita coisa hoje em dia, né? A gente já tá indo pra próxima expansão aí, agora em setembro já vai vir a próxima expansão, né? E então a gente já tá aí com o quê? Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumero, Fontaine, a próxima como é que chama mesmo? Neitland. Isso, Neitland. Então, e cada mapa só falta desse... Naya, né? Sim, e cada mapa é enorme, né? Tipo... Sumeru eu não terminei até hoje de explorar tudo, aquela parte do deserto lá, porque, não, muita coisa. Misericórdia, muito conteúdo, gente. E tem muita side quest, então se você quiser explorar, e muitas vezes tem várias side quests que são melhores até que alguns pontos da história do jogo, né? Em nível de qualidade. E assim, se continuar o ritmo que tá, o que tudo indica, ano que vem a gente termina a história, né? Tô ansiosíssima pra ver quem vai virar disso. Não, ano que vem não. Se sai esse tem ano... pelo menos mais um ano, Natlan, né? Porque né? depois de Snaya tem a última parte do jogo, né? Então. Por isso que eu tô falando. Tipo, você vai mais sair 2 um aninhos. E 2, tudo Natlan, Snezai, e depois tem mais a última parte, isso que eu quis dizer. Tá, sim. Mas tem bastante coisa ainda, né? Mas é um jogo muito bom, gente. Joguem. Só não gastem muito dinheiro. Resistam. Responsabilidade. É difícil, mas não seja igual o Léo pegando o Kokome C3 ali e parando de jogar. Não, C4, para. Respeita minha Kokome. Pior, né? C4 minha Kokome. Mas eu, assim, o que eu gastei no Genshin não estou gastando com o Honkai. Tô me segurando ali, porque, né, já gastei demais. E assim, o Honkai ele é bem generoso, né? Eles dão bastante tiro. Sim. Os eventos. Genshin deu uma melhorada também ultimamente. Que bom, que bom. Esses últimos eventos que tiveram, eles deram uma quantidade mais generosa ali de gemas e tal. Então, tá dando pra dar uns tirinhos ali sem gastar nada, assim. Só a bênção da lua mesmo, e é isso aí. Eu acabo jogando mais Genshin do que Honkai, né? Porque o Honkai eu jogo todos os dias, sem falta. Só que Genshin, ele
demanda você dedicar seu tempo de porque verdade, como é um né? jogo de exploração, né? Pensa um É. mapa tipo Zelda, né? Pro Digão que não joga nada, tipo... comparado a um jogo que tem um mapinha ali fechado, mas... Tipo, é mais por turno, combate e tudo mais. Tipo, um jogo estilo Zelda que você tem que explorar, obviamente você vai gastar muito mais tempo. Sim. Demanda mais tempo. Torra um tempinho. E assim, não é só demandar tempo, né? Um jogo, tipo, é divertido a exploração. Eu, pelo menos, gosto muito de... Tipo, eu queria que não tivesse tanta coisa pra fazer pra gastar... Tipo, o que me irrita no Genshin só é upar personagem. Que eu acho que é muito demorado. Mas a exploração eu acho muito gostosa. Então se segura, porque tem rumores que vai aumentar o level máximo pra level 100 aí na próxima expansão. Pois é. Mas assim... Prepara Nossa, pra o que mais farmar. me irrita é isso. Porque Não, isso Honkai eu já é concordo mais completamente. simples, né? Honkai é muito mais fácil de upar os personagens e tal. Sim. É meio que passivo, né? Porque você faz as diárias lá, você já farma bastante coisa. Gente, é a melhor coisa do mundo você fazer as diárias ao mesmo tempo que você gasta resina. Você não precisa Sim. fazer missãozinha chata do game. Meu Deus do céu, chatice das diárias do Genshin, odeio. E assim, o Honkai você pode farmar fazendo outra coisa. Uhum. Deixa lá no Auto Battle, vai fazer umas outras coisinhas e aí volta, tá limpando seu quarto farmando no Honkai, sabe? Por conta disso, eu ando aproveitando mais a história do Honkai, né? Porque aí, como você já farmou tudo, tá tudo bonitinho, na hora que você vai jogar de verdade em Honkai, você vai prestar atenção na história, fazer tudo certinho. Genshin, você acaba passando batido algumas coisas pra acabar mais rápido, assim, e conseguir cumprir todos os objetivos, porque são mais demorados, né? Então, pelo menos pra mim, eu acabo negligenciando algumas coisas no Genshin, porque tem muita coisa pra fazer. Honkai eu já faço com mais cuidado, assim. Adoro ler as mensagens. Eu vivo postando no perfil da academia os trechos premium lá das frases de tradução, né, do Honkai. Agora tem o Buff Hill. A localização de Honkai é maravilhosa. Não, o Buff Hill, gente, melhor personagem. Tá muito engraçado a participação dele no jogo, assim. As frases dele são uma melhor que a outra. Mas e o Honkai eu acho até um pouquinho mais meu gosto. A localização, né, e a pegada do jogo, justamente por ser esse negócio um pouco sci-fi, mas meio como se fosse um space opera, na verdade, né? Que é um sci-fi, mas meio puxado pra comédia também. Uhum. Então, né? O humor do jogo é bem divertido. Ele tem toda uma parte meio... Tipo assim, é até interessante, porque, pelo menos por ser um jogo futurista, eu não esperava tanto esse contato com divindades, essa coisa. Eu esperava algo mais futurista mesmo, mais tecnológico. E ele mescla tudo isso e fica muito interessante, né? As escolhas, né, dos caminhos e dos elmos que o pessoal quer seguir lá e tal. Eu achei muito interessante a mistura, assim. Achei que deu um ar meio etéreo, assim, no jogo. Então ficou com uma pegada diferente mesmo. Sim, eu acho bem divertido isso. O gênero dele, se eu não me engano, é até chamado, na verdade, Space Fantasy, né? Em vez de sci-fi. Faz sentido. Geralmente um negócio mais espacial, mas não necessariamente um negócio super tecnológico, né? Obviamente tem uns lugares super tecnológicos, né? Mas nem todo lugar é assim, né? Lá no cenário. Sim. Bom, bora pro top 1? E agora, o que vem aí? Bom, já comentei com vocês bastante desse, gente. Mas o top 1 é um joguinho que surgiu no ano que eu nasci, 92. Que é Final Fantasy V. Gente, eu amo tanto esse jogo, mas tanto. Eu joguei tantas vezes isso aqui. A história dele é perfeita, tipo, ele... Ai, como explicar? Ele tá na mata, assim, né? Ele é um explorador e tal, tudo. E aí algumas coisas estranhas começam a ocorrer, né? Tem uns cristais lá, são 4 cristais, se eu não me engano. Esses cristais, eles começam a se romper por uma força maligna e tal, tudo. Então, tem toda a atuação aquele padrão, né, de Final Fantasy, de ter o antagonista mago ali, mais ou menos parecido também com o Chrono, né? Os personagens são muito carismáticos, então tem uma história muito legal, que é da Faris, que ela é uma capitã pirata, ela se veste de homem, então você conhece ela como um personagem masculino, e aí depois você descobre no decorrer da história que ela, na verdade, ela é mulher, e ela é a irmã mais velha da Lena, então, que é a companheira do protagonista também.
E aí eles se unem e tal e começam a formar aí a party. Um negócio muito, muito legal do Final Fantasy V, para além da história, que eu acho a história muito boa, tem, né, os elementos base ali do Final Fantasy, né, o Cid, os Chocobos e tal, então tudo que é do básico que tem nos demais também tem nesse. Mas é o rolê das profissões, que se eu não me engano tem no Tactics também, até onde eu me lembro. Então, por exemplo, a cada cristal desse que se rompe, ele vira alguns pedacinhos. Então, acho que vai de 5 a 7, dependendo do cristal. Ao todo, você fica com 22 profissões que você pode aprender no decorrer do jogo. Então, por exemplo, você pode ser um espadachim com magia negra. E aí você, tipo, dá um ataque de espada, mas com magia negra também, com elemento de fogo, por exemplo, elemento de gelo. Então, e aí você consegue ir combinando essas profissões. Você pode upar ela no máximo, cada vez que você upa uma vez, você ganha um poder específico daquela profissão. E aí você consegue ir combinando essas profissões e tal, com as habilidades que você vai aprendendo. Então você basicamente, conseguindo as 22 profissões, você consegue, por exemplo, aqueles poderes lá que tem do Final Fantasy VII, né, que são aquelas bolinhas que eu esqueci o nome. Aqueles poderes, você vai aprendendo eles, na verdade. Então, conforme você vai jogando, você consegue aprender infinitos poderes, assim. Então, foi um jogo que eu demorava muito. Por mais que ele fosse relativamente rápido de zerar, se eu não me engano, a vez que eu zerei mais rápido, eu zerei em 14 horas. Mas ele era um jogo que eu gostava de demorar pra zerar, porque eu ficava bastante tempo com as profissões pra ver qual poder eu ia aprender e tal, pra poder combinar. Então, foi um jogo que eu joguei muitas e muitas horas. Ao som de Three Doors Down e Simple Plan. Então eu colocava lá um CDzinho boa playlist. E Creed. Então era o trio ali que eu escutava jogando esse joguinho. Então foi o jogo da minha infância / adolescência. Eu parei de jogar um pouco quando eu tava no segundo colegial, mais ou menos. Eu parei um pouco de jogar, que foi a época que eu comecei a trabalhar. Mas até essa época aí eu joguei muito, muito, repetidas vezes esse jogo. Como eu comentei com vocês já em outros casts, eu lia muito, né? Então, o que eu tinha mais acesso mesmo era a biblioteca municipal da cidade, que era muito boa mesmo. Então, mas quando eu não tava lendo, eu tava jogando alguma dessas coisinhas aqui repetidas vezes. E é um jogo que eu queria muito que tivesse um remake, mas muito mesmo, porque a história dele é sensacional, assim. Ele tem uma exploração muito legal. Ele já tem um pouco aquela coisa da adaptação do cenário à luta, né? Também é turno, normal. Mas ele já tem também um pouco dessa adaptação. Então, se você tá na mata, ele muda o cenário. Se você tá num cenário de pedra, ele muda o cenário, enfim. Cada profissão que você escolhe, você troca a roupinha do personagem. É muito bonitinho, assim. Então, é um jogo que eu tenho muito carinho. Esse Final Fantasy é bem legal. E eu acho ele muito esquecido, assim, quando se fala de Final Fantasy, né, em geral. O 5 é um dos mais esquecidos. Uhum. Eu vejo muita coisa sobre o 4, assim, dos antigos, né? Tirando os 3 primeiros, eu vejo muita coisa sobre o 4, sobre o 6, mas o 5, eu acho que ele tá num limbo, assim. Sim. Realmente seria muito legal se tivesse um remake. O 5 ele tem alguns personagens que são icônicos e retornam bastante, né? O Exdeath, o Gilgamesh, principalmente esses vilões, né? Entre aspas. Sim. Mas o jogo em si, eu concordo com o Léo que ele é meio esquecido, né? Tipo, no rolê, assim. É que esses vilões, eles viraram, tipo, personagens de Final Fantasy, né? Sim, exatamente. Virou uma coisa da franquia em geral, assim, né? Então, tipo, não remete ao 5 exatamente. Porque esse é mito também, né? Vai do mítico, né? E assim, eu acho muito legal, na época que eu joguei o 5, eu achava muito legal essa questão de trocar de classe. Você pode... Você monta uma classe, você escolhe uma classe pro seu personagem, né? E aí você vai continuando a história, e aí você vai desbloqueando mais classes, aí você vai podendo trocar, aprendendo habilidades novas e tal. Você monta o personagem meio que do jeito que você quer ali. E eu não lembro o nome dos personagens, mas eu acho muito fofa a relação daquele velhinho lá com aquela menina. Eu não lembro o nome deles. Pra nome eu já não... E eu acho muito fofo, assim, a relação entre eles, assim, sabe? É muito bonitinho, tal, o jeito que ele cuida dela e tal. E aí tem um babado lá. Mas o velho assim, que você fala é aquele lá da mata do começo. Que encontra a Lena. Isso, Eu não lembro o nome dele. Mas é fofinho. Então. É bem legal, assim. É um que eu acho que deveria... Se tivesse um remake, seria bem legal pra poder ter mais... Para as pessoas realmente conhecerem, porque a Faris é uma protagonista incrível. Ela é maravilhosa e merecia muito mais atenção do que ela tem.
Sim. Não, eu achei muito sensacional, assim, que ela... O plot mesmo em si, sabe? Ela se perdeu, né, quando ela era criança. E aí, ela, pra não sofrer tanto, ela fingiu ser um menino. E aí ela foi adotada pelos piratas, né? E ela virou a líder dos piratas. E ela é muito foda, assim, tal, durona. É muito legal, assim. E aí, com o tempo, ela... Eu não lembro se é um medalhão que ela tem, e aí a Lena tem também. E aí elas encontram esses medalhões, elas falam, nossa, mas por que você tem exatamente isso que eu tenho e tal, tudo? E aí elas descobrem que elas são irmãs. E o reino delas, né, ele desapareceu, né? Então, tipo, o ponto do jogo também é que vão ocorrendo uns terremotos e algumas regiões elas vão sumindo, né, do mapa. E aí eles precisam investigar pra descobrir o que tá acontecendo, e aí eles vão atrás. Tem tudo relação com esses cristais, né, que estão sendo destruídos. São 4 cristais, né? Vento, fogo, água e ar, se eu não me engano. E conforme vai destruindo esses cristais, vão acontecendo algumas tragédias ali. Tipo, eu tinha mais contato com Final Fantasy VI, assim. O 5, o único contato que eu tive com ele é que eu comprei ele, testei, não gostei muito. Aí eu voltei na loja, troquei ele e aí eu joguei o Tactics. Eu troquei o 5 pelo Tactics e aí no Tactics eu me apaixonei, né? Então o 5 eu não tive... Tipo assim, depois disso eu já vi gente jogando e tal, mas... Agora o 6 eu gostava da história. Só que o 6 eu joguei um pouco depois, assim. Foi... Não lembro se foi um dos últimos jogos que eu joguei no meu Play 1, mas... Foi no finalzinho de vida, né? Porque o meu Play 1 é o único videogame que morreu mesmo, né? Eu joguei tanto que ele não aguentou, coitado. Ele falou, não, aí não tem condição, né? Aí vai com calma aí, Digão. Pelo amor de Deus, vai jogar futebol na rua, faz uma outra coisa, menino, que tá difícil. Mas eu não sei nem de história, nem nada do tipo. E também, geralmente, quando eu vejo as pessoas falando, né? Final Fantasy 7, 10, 6. Agora o 5 realmente não é um que eu vejo muito o povo falar. Não sei exatamente o porquê. Eu tenho gostos peculiares, você não entenderia. Meu Deus abençoe. Vixe. Brincadeirinha. Nem vem. Todos os jogos que eu falei aqui, a maioria de vocês já tinha jogado ou ouvido falar, pelo menos. Nem não. Sou normalinha, pelo menos pra isso. Você normalinha aí também foi uma afirmação, né? Meio rude, meio difícil, né? Mas... Valeu. Mas você não tá leve agora? Conseguiu fazer, olha, um top 10? Olha só. Vocês me pegaram no susto. Mas é que é assim que funciona. O Léo, entendeu? né? Léo, seu traíra. Foi tudo, não foi? Eu gostei, Fala aí, gostei. ouvintes. O lado do... também. Esse é qual lado dos gêmeos, Léo? Esse é o bom ou o ruim? Que tem o bom e o mal, né? Qual que é esse? James tem várias facetas. Eu achei esse malvado. daí é um estereótipo que não existe. É mentira. Então, é que depende do ponto de vista, né? Pra eu e pra você foi o gêmeo bom, pra Nana foi o gêmeo mal. Mas ó, vamos falar aqui a verdade. Os ouvintes adoraram. Eu tenho certeza. A gente também. aqui adorou. Conhecer mais da Nanda, o pessoal do trabalho tem mais munição pra encher o saco da Nanda. Exatamente. Fornecemos aí muitas opções, ó. Inclusive, galera, caso vocês queiram, né, mais currículo nerd, mais tops 10, vocês agora vão ter que sugerir, né? Top 10 do que a Academia de Nerds tem que fazer agora? Anime, filme, seriado, música, planeta, porque às vezes, né... E agora, com esses outros temas, eu acho que já passa a se tornar algo mais nicho. Talvez mais direcionado, né? Por exemplo, top 10 de... sei lá, seriado. Nem todo mundo aqui vai ter, porque não assiste muito seriado, né? O top 10 de anime. Nem todo mundo assiste tanto anime, então talvez seja mais difícil fazer um top 10, né? Então... Eu acho que o de anime... eu acho que todo mundo consegue fazer, porque já deve ter... O de série vai ser dureza, hein? De série... Que olha... também. Eu tenho 10 séries na vida terminadas. Assim, eu provavelmente tenho 10 séries, mas vai ser difícil lembrar essas 10. A top 1 eu sei, a top 1 é fácil. Até a top 3, Friends. fácil. Não é Friends, chupa. Nossa, você não me conhece. Qual que é, então? O Léo e o Kuro, eu já falei pra eles, mas não sei se vocês vão lembrar, né? Titãs. Nossa, com certeza, essa daí. Vamos fazer o top 10 invertido, Léo? A gente fala 10 coisas que a gente odeia muito. Também é um bom processo de autoconhecimento. O que você acha? Rowling. Ela tá
Tá ali no top 1, top 2. Tá, Ela é meu tá top quente 1 ali. atualmente. Big Bang? Tá ali no quente. O quê? Que eu odeio? Tá doida? Não, que você adora. Ah, não, mas você já quer que eu explano o popô, mas não é top 1, Não, não. só seu top 1. Não. Ah, não sei se a gente Errou. vai fazer. Fala o top 1, pelo menos. Tô curiosa. Meu Deus, eu acho que. O que vocês acham, ouvinte? Eu acho que eu vou deixar ela na curiosidade pra atacar a ansiedade Ah, dela. mas é chato. Maldade comigo. Tô doente, não faz maldade comigo. Mas eu acho que depois aí de tantos games sendo falados, tantas memórias, né? Que a Nanda aí voltou uns 40 anos atrás aí pra relembrar aí Ai, da gente, infância dela, né? Eu acho que tá na hora de passar um dever de casa. é não aquela tá, não? memória afetiva, né? É isso aí, pessoal. Nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas de 15 em 15 dias. Então, uma segunda-feira à noite vai ter aula nova e na outra segunda não. Então, acompanhe a gente na sua plataforma favorita de podcast para ouvir as nossas aulas novas. É isso aí, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples, minha garganta já tá falhando, então não vai enrolar muito. Basta eles compartilharem nossas postagens nas redes sociais, com os amigos, colegas, conhecidos, sobre essa academia de nerds maravilhosa que lança episódios a cada 2 segundas-feiras, pra eles escutarem de noite aí, enquanto jantam ou enquanto saem pra passear com o cachorro na terça-feira de manhã. É isso aí, gente. Todo mundo aqui doente, gripado, resfriado, tá um caos. Cara, só da gente gravar esse cast, minha garganta já tá... Eu não vou mais falar até amanhã, Repouso vocal. Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada. I fall asleep by the telephone. It's 2 o'clock and I'm waiting up alone. Tell me, where have you been? I found a note with another name. You blow a kiss, but it just